Almas Mortas, de Nikolai Gogol, com tradução de Tatiana Belink. Esse livro foi publicado em 1842 e trata da história de um conselheiro civil chamado Titkov. A história começa com a chegada de Titkov a uma pequena cidade e nessa chegada ele se instala numa estalagem, se arruma muito bem, se apronta e sai à procura das pessoas que têm maior notoriedade na cidade. Daí ele vai à casa, primeiramente ele vai à casa do governador, ele se apresenta, ele vai à casa do procurador, ele vai à casa do presidente da Câmara, ele vai à casa do chefe da polícia, do chefe dos Correios. E é interessante notar que em todas essas visitas o Titkov utiliza o mesmo método, e esse método consiste na bajulação. Ele adentra as casas das pessoas e ele passa a adular as pessoas, a elogiar as pessoas de forma sistemática, observando nelas o que lhes parece mais agradável aos ouvidos. Então, Titkov diz às pessoas exatamente aquilo que ele percebe que elas querem ouvir. E quando ele percebe que o caminho da oratória dele não está indo muito bem, ele muda o caminho para agradar as pessoas. Essa metodologia da bajulação, ela funciona muito bem, porque rapidamente Titkov é aceito, se torna uma pessoa benquista na cidade, quase íntimo. E todos na cidade passam a querer conhecer o Titkov, se sentem amigos íntimos de Titkov, e ele finalmente consegue entrar na cidade, não somente fisicamente, mas adentrar as relações sociais de uma forma muito próxima. Bom, o título do livro, Almas Mortas, tem a ver com o regime de servidão na Rússia Imperial. Na Rússia Imperial, os proprietários de terras, para que fossem proprietários de terras, eles tinham também que, obrigatoriamente, ter servos, né? Esses servos eram chamados de servos, de mujiques ou de almas. No caso aqui, as almas mortas referem-se aos servos que já morreram. E observe que isso é um detalhe muito importante para entender esse livro. Anualmente, esses proprietários de terras, eles precisam informar ao governo, através do recenseamento, os servos que estão, que são de sua propriedade. E, ao informar, os proprietários precisam pagar impostos ao império por esses servos, mesmo que eles já tenham morrido. Então, qual é o propósito de Titkov nessa cidade? O propósito é, primeiramente, se tornar aceito, depois se aproximar dos proprietários de terra sem causar estranhamento, já que ele é uma pessoa benquista, e ao se aproximar desses proprietários, fazer a proposta de compra das almas mortas, né? Então, assim que ele consegue essa primeira parte do plano, ele parte para a execução de segunda parte, que é ir visitar os proprietários de terras. E aí ele parte pela estrada, na sua carruagem, na sua caleche, com o seu servo, e ele vai até as casas desses proprietários. Mais uma vez, a metodologia é a mesma. Ele chega, se apresenta, bajula, elogia, entra, almoça, janta, às vezes dorme, se abanca, e sempre dizendo coisas muito agradáveis e esperando o momento propício para fazer a proposta. Você me vende suas almas mortas? Essa é a proposta. Bom, olhando assim, parece que o livro é uma mesmice, mas não é, porque a cada encontro é um acontecimento. Então os encontros se diferem, as pessoas são totalmente diferentes. Então o Gogol trabalha de uma forma magistral a ideia da rotina, do mesmo que se repete de uma forma diferente, sempre diferente. Então a diferenciação é sutil. Bom, observando esses proprietários de terras, nós encontramos na escrita do Gogol a caracterização de cada um deles de uma forma muito minuciosa e muito bela. Gogol traz
o comportamento, a paisagem do lugar, às vezes um pouco do fundo psicológico, as manias, os hábitos, a aparência física do proprietário de terras e da sua família. E essas características todas que compõem esse quadro, dentre essas características, sempre há uma que se ressalta, sempre há uma que chama mais atenção. E quando eu estava lendo esse livro, eu fiquei prestando muita atenção nessa caracterização dos personagens, e eu observei que em cada um desses sujeitos havia uma característica que estava relacionada a um dos 7 pecados capitais. Veja bem, o primeiro proprietário de terras que o Tchitchkov visita se chama Manilov. Esse Manilov é um sujeito que passa o dia todo deitado no sofá. A propriedade dele parece que funciona por si só. Ele não sabe quantos servos tem, ele não faz visitação para ver as colheitas, para ver a criação dele. A casa dele é bem desarrumada, fica lá, largadão, esse Manilov. E, inclusive, quando o Tchitchkov faz a proposta a ele nem vende as almas para o Tchitchkov, ele dá as almas para o Tchitchkov, né? Então, o pecado capital desse Manilov seria a preguiça. Depois que o Tchitchkov sai da casa do Manilov, ele se perde, estava à noite, estava escuro, ele se perde na estrada e ele chega por acaso na casa de uma velha. Essa velha se chama Nastassia Petrovna. E ele chega lá à noite, né, e ele é recebido por ela, não muito facilmente, mas ele consegue adentrar a casa dela. E ela parece uma baratinha, ela fica em volta dele, ela fica olhando as coisas dele, cobiçando, observando e querendo as coisas dele, né? E ela não consegue muita coisa. Até que um momento o Tchitchkov está com uma folha de papel na mão. E a Anastácia pede a ele, dá essa folha para mim, eu preciso tanto dessa folha de papel, mas eu preciso tanto. E o Tchitchkov dá a folha de papel para ela. Ou seja, a Anastácia Petrovna, o pecado capital dela é a inveja, ela é muito invejosa. Depois o Tchitchkov vai até a casa de um outro proprietário que se chama Sobakevich. Esse Sobakevich, ele vive com a esposa dele. Eles são uma fofura, os dois. A esposa o chama de queridinho e ele chama a esposa de queridinha. E é muito impressionante na casa deles que o centro da casa deles, da família, da vida, da existência deles é a comida. Eles comem muito, é muita fartura, né? E aí, deixa eu ver, não, eu não marquei, pensei que tivesse marcado. Tem uma parte aqui, acho que eu marquei sim. Ah, marquei. Tem uma hora que o Sobakevich convida o Tchitchkov para jantar, para uma ceia. E é muita comida, é muita fartura. E lá, durante a refeição, o Sobakevich diz assim, vou ler aqui para vocês. Comigo não é assim. Quando aqui servimos porco, quero que tragam o porco inteiro para a mesa. Se é carneiro, que tragam o carneiro todo. Se é pato, o pato inteiro. Prefiro comer 2 pratos, mas comer à vontade, até fartar a alma. E Sobakevich confirmou as palavras com a ação. Derrubou metade do carneiro no seu prato, devorou tudo, roeu, chupou até o último ossinho. Então, o pecado capital dele é óbvio, né? É a gula. Ele é um guloso, o Sobakevich. Bom, depois o Tchitchkov vai visitar o outro proprietário rural, que se chama Plyushkin. E esse Plyushkin, gente, ele era casado, mas aí a mulher dele morreu.
A mulher dele morreu, e ele ficou muito triste, ele ficou muito perturbado com a morte da mulher. Ele mudou completamente o comportamento e ele se tornou um acumulador. Ele anda pelas ruas da cidade catando tudo que ele vê pela frente e leva para dentro de casa. Ele trata muito mal os servos, os criados dele, ele acha que todo mundo está roubando ele o tempo todo, e tudo na casa dele é medido, é contado. E aí o Tchitchkov chega na casa dele, inclusive tem uma cena que o Tchitchkov está lá já há muito tempo, né? E o Plishkin pensa assim, poxa, esse sujeito está aqui um tempão, vou ter que oferecer alguma coisa para ele, vou ter que gastar alguma coisa, né? E resolve oferecer um chá com uma torrada. E vem a criada trazendo o chá com a torrada, e o Tchitchkov, né, estava assim meio indisposto com aquilo, porque é uma casa, uma sujeira, uma bagunça, um acúmulo de lixo enorme. Ele olha para aquela torrada, uma torrada bolorenta, com mofo. Aí o Tchitchkov declina, né, diz que não quer a torrada, e rapidamente o Plishkin diz para a criada, olha, pega essa torrada, guarda no mesmo pote que depois eu vou lá ver se ela está lá. Então, o pecado capital do Plishkin é a avareza, tá? Depois o Tchitchkov conhece um sujeito chamado Nozdriov. O Nozdriov é um jogador. Ele quer jogar o tempo todo, qualquer coisa que, na conversa, qualquer assunto que se tenha, ele quer transformar numa jogatina, numa aposta. E ele é muito mentiroso, muito exagerado, tudo ele aumenta o tempo todo. E, inclusive, depois, lá pra frente, esse Nozdriov vai colocar o Tchitchkov numa confusão, né? Porque esse Nozdriov é o cara que vai revelar o segredo do Tchitchkov para a cidade inteirinha, né? Pelo fato dele ser um grande mentiroso, um grande um cara que fala demais sem pensar nas horas indevidas. Então, o pecado capital dele é a soberba. E eu percebo lá para frente também a presença da luxúria e da ira nas mulheres da cidade. Porque quando o Tchitchkov chega na cidade, as mulheres ficam todas loucas por ele, porque parece que ele é muito bonito e bem apessoado. E as mulheres ficam muito loucas por ele. Então a gente vê ali a luxúria. Só que, num certo momento, o Tchitchkov se encanta pela filha do governador, que é conhecida aqui no livro como a Loirinha. E quando as mulheres da cidade percebem que o Tchitchkov está interessado numa mulher só e não está dando atenção para todas, elas se voltam contra ele. E daí vem a ira, né? Bom, e por que o Tchitchkov queria comprar essas almas mortas? O plano dele era o seguinte, ele era um funcionário público de pouco prestígio, arruinado, né? E ele queria ascensão social. E como é que se consegue ascensão social dentro do funcionalismo público na Rússia imperial? Não se consegue, né? Então ele queria se tornar proprietário de terras. Para que ele pudesse pleitear isso, ele precisava ou receber essas terras de herança, ou ser beneficiado pelo czar, ou então ele precisava ter servos, era uma alternativa. Mas ele não tinha dinheiro para comprar esses servos. Então ele bolou esse plano de comprar essas almas mortas, né? Daí ele teria os contratos, né, de cada alma dessas, e ele apresentaria esses contratos e diria, eu sou proprietário de servos, eu preciso das terras. E aí o governo daria as terras para ele. Esse era o plano do Tchitchkov, né? Então, esse livro, a princípio, foi pensado pelo Gogol para ser uma trilogia. Ele escreveu a primeira parte, que é essa que eu acabei de contar, brevemente, né? A segunda parte ele escreveu, mas ele não gostou. O Gogol não gostou do que escreveu, então ele tacou fogo nela. O Gogol tacou fogo na segunda parte.
E o que a gente tem aqui da segunda parte foi algo que conseguiram recuperar, porque o Gogol tacou fogo no livro e morreu. Então a gente nunca vai saber como seria o fim das aventuras do estelionatário Chichkov, né? Tem umas coisas muito interessantes aqui, eu vou chamar a atenção de duas coisas. Uma delas é o fato do narrador. O narrador é muito apaixonante, porque o narrador ele não se restringe a narrar a história, ele entra na história com as suas impressões, com as suas observações. Vou ler um trechinho aqui. Ele diz assim: antigamente, faz tempo, nos anos da minha infância, distante, perdida para sempre, eu gostava de chegar pela primeira vez a um lugar desconhecido. Não importava o que fosse, um vilarejo, uma pobre cidadezinha da província, uma aldeia, um arraial, muita coisa interessante descobria ali, o meu olhar curioso de criança. Qualquer construção, qualquer coisa que ostentasse o sinal de uma peculiaridade. Aí lá na frente ele diz assim: agora é com indiferença que me aproximo de qualquer aldeia desconhecida e vejo com indiferença o seu aspecto banal. Meus olhos frios não lhe acham graça, não me diverte o que em anos passados despertaria uma expressão viva no meu rosto. Esse é o narrador entrando no livro, entrando na história alheia. Isso é muito saboroso. Tem um lugar aqui que é muito engraçado, porque o Chichkov foi até uma repartição pública num escritório. Ele entrou nessa repartição pública, aí o narrador entrou também colocando as suas impressões. Olha o que ele escreve. Seria conveniente descrever os escritórios que os nossos heróis tiveram de atravessar, mas o autor alimenta forte timidez em relação a quaisquer repartições públicas, até quando lhe acontecia ter de passar por elas, mesmo as mais importantes e bem apresentadas, com assoalhos e mesas polidas, tudo fazia para atravessá-las com a máxima rapidez, com os olhos humildemente baixos e fixos no chão, e por isso ignora inteiramente o brilho e a prosperidade de tudo aquilo. Então, para ele não descrever o ambiente que os personagens adentraram, o que o narrador faz? Ele entra na história e fala que o autor não gosta desse tipo de lugar. O autor, quando entrava nesses lugares, ele entrava humildemente, de olhos baixos, né? Tem uma outra parte aqui que é muito interessante, que trata das fake news e que tem muito a ver com o que a gente está vivendo no Brasil hoje. Essa parte eu vou ler um trecho porque vale a pena. Ele diz assim: mas o mortal, bem, é até difícil entender como é feito este mortal. Por mais estúpida que seja a novidade, basta apenas que ela seja novidade para que ele a transmita sem falta a outro mortal, ainda que seja só para dizer: veja que espécie de boatos andam soltando por aí. E o outro mortal terá muito prazer em prestar-lhe ouvidos, nem que seja só para depois exclamar: mas isso não passa de mentira deslavada que não merece atenção alguma. E a história não deixará de circular sem falta pela cidade inteira, e todos os mortais, quantos quer que sejam, a comentarão até fartar-se e depois admitirão que tudo isso não merece atenção e não é digno de comentários. Então, as fake news, né? Lá no século XIX já estava rolando a mentira, né? A calúnia, a injúria, a palavra falsa. Bom, eu indico fortemente a vocês esse livro, embora inacabado, vale muito a pena a leitura. Almas Mortas.